Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento tão especial para a nossa Diocese, o Cenáculo com Maria, nesse mês dedicado à nossa Mãe do Céu, Maria Santíssima. Desde que eu cheguei aqui na Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, eu pude verificar aqui um povo muito acolhedor. Agradeço o acolhimento de vocês e as orações que a gente precisa muito para cumprir a nossa missão, nosso serviço ao Reino. E pediram para eu conversar, falar com vocês sobre a Virgem Maria e a vida de oração. Então, a reflexão que procuraram me propor. Você pode me ajudar aqui? Teme a Virgem Maria a vida de oração. Esse tema é muito rico, muito especial, porque contemplando a vida de Maria, a gente percebe como ela era uma mulher de profunda intimidade com Deus. Isso significa oração, a contemplação. Primeiro de tudo, então, eu gostaria de falar com vocês sobre 3 aspectos da vida de Maria. Cenáculo com Maria quer dizer que todos aqui somos devotos de Nossa Senhora. Como devotos, nosso compromisso, nosso empenho é imitar o exemplo e as virtudes de Nossa Senhora na nossa caminhada de fé. Como ela agiu, como ela se comportou, no seu silêncio, na sua obediência e na sua fidelidade. Isso é oração. Então vamos refletir 3 aspectos da vida de Nossa Senhora. Primeiro de tudo, Maria era toda de Deus. Não é à toa que o anjo Gabriel, ao se aproximar dela, disse: Ave, cheia de graça. Totalmente envolvida, preenchida da graça de Deus. E certamente porque era uma mulher que procurava meditar a palavra de Deus e praticar. Era cheia de Deus, plena da graça de Deus, uma mulher orante que praticava, que vivia a sua fé. Deus para ela não só falava pela Bíblia, mas pelos fatos da vida. A Bíblia, é claro, é importante, mas no dia a dia ela via a ação de Deus na sua história, nos acontecimentos. Sabe, a gente vê Deus nos acontecimentos da nossa vida, no que experimentamos, nas pequenas coisas. Deus está ali presente, conduzindo no seu amor, na sua misericórdia. Maria era toda de Deus porque experimentava isso. Aí nós poderíamos pensar, então tudo estava tranquilo para ela? Não. Nem sempre ela entendia o que Deus pedia dela. Nem sempre. Então é normal a gente ficar com algumas dúvidas, sem compreender, porque o que Deus faz na nossa vida só poderemos alcançar na eternidade. Às vezes o Senhor, na sua bondade e misericórdia, permite até que compreendamos, mas nem tudo. E se quisermos compreender tudo, não vamos conseguir. Ela ouvia, o que ela fazia nesses momentos? Isso é uma pessoa de oração. Ouvia e guardava em seu coração. Ela mesma se questionou: como vai acontecer isso? Quando o anjo Gabriel falou com ela. Era uma mulher observadora, atenta. O questionamento dela era para cumprir a vontade de Deus. Então, se nós questionamos, não é questionar bem. Se nós perguntamos para melhor cumprir a vontade de Deus, está bom. O problema é quando há aquele questionamento negativista, um pensamento derrotista nas coisas de Deus, como que se nós estivéssemos duvidando da bondade e da misericórdia de Deus. Mas se nós questionamos para melhor fazer a vontade de Deus, está bem. Isso é correto, é o caminho. Então Maria fez isso. E qual foi
a palavra do anjo para ela: não tenhas medo, Maria. Em Lucas capítulo 1, versículo 30, não tenhas medo. Há muitas coisas que acontecem, muitas situações em que faz ressoar em nosso ouvido. O Senhor diz através de seus instrumentos, pode ser até um irmão de caminhada: não tenhas medo, estou contigo. Eu estou contigo. Confiamos, acreditamos? Maria acreditou. E como esse estar contigo de Deus, não quer dizer que as coisas ficariam facilitadas. Quem sabe muito bem que as coisas não foram facilitadas para Nossa Senhora. Segundo aspecto, vemos Maria, que era toda do povo, inserida na sua realidade religiosa, uma mulher simples, do meio do povo, e percebe-se nela uma solidariedade grande. Uma pessoa de fé, de oração, é solidária. Se a gente diz: eu rezo muito, mas você está indiferente ao irmão, ao próximo, então você não está rezando, não. É outra coisa. A oração verdadeira nos faz solidários, mais generosos, mais compreensivos. Eu rezo todos os dias. Mas eu não suporto, não perdoo fulano porque fez isso comigo. Então você não está rezando. O Espírito Santo não está agindo na sua vida. Quem guarda ressentimentos e mágoas não está permitindo que o Espírito Santo age na sua vida. Mas é um processo, né? Eu tenho mágoas, estou lutando, rezo, pedindo ao Senhor o dom da misericórdia. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então Maria, solidária, preocupada com os outros. Podemos dizer que Maria era uma observadora de Deus, diferente de alguns observadores do diabo. Tem uma diferença, não tem? Observadores de Deus é aquele que observa para ajudar. Do diabo é aquele que observa para criticar, para condenar, reclama, rebaixa a pessoa, se alegra com o erro do outro. É o bisbilhoteiro, né? Bisbilhoteira. Só sabe falar mal. Nós devemos ser observadores como Maria. Nas bodas de Caná, ela observou que o casamento, a festa ia ter problema. Então ela foi até Jesus para ajudar. Se nós fizéssemos isso em nossas comunidades, estamos observando para ajudar, para apoiar, como melhoraria nossas comunidades, nossa família? Sejamos observadores de Deus. Aqueles que servem o maligno observam para humilhar, para menosprezar. Maria não, observava para ajudar, para apoiar, para sustentar. Ela foi às pressas visitar Isabel para apoiá-la. Isso é o observador de Deus. As bodas de Caná, visita de Isabel. O observador de Deus é aquele que não abandona o irmão no momento de perigo e dificuldade. Por isso Maria nos dá um grande exemplo. Vai até o fim ficar ao lado de seu filho, de pé na cruz. Será que nós estamos aí indo até o fim ao lado do irmão ou abandonamos? Sejamos observadores de Deus. Terceiro ponto, Maria reza com os amigos. Isso é oração. Ela ficou com os apóstolos. Dia de Pentecostes, os Atos dos Apóstolos, Lucas faz questão de lembrar. Estavam os apóstolos reunidos com Maria, a mãe de Jesus. E ali Pentecostes aconteceu. A vinda do Espírito Santo, que fez com que os apóstolos saíssem daquele medo, daquele receio, reclusos, para anunciar a palavra do Senhor, movidos pelo Espírito Santo. O segredo, a força de Maria, então, era essa oração autêntica.
E ela então estava ao lado dos discípulos de Jesus, compreensiva. A maioria daqueles discípulos abandonaram o filho dela, e no entanto ela estava ao lado deles, compreendendo e perdoando, ao lado deles, porque entendia a fragilidade, os medos, os receios. Quando nós não nos libertamos dos medos, nos tornamos violentos, agressivos, indiferentes. Quando o Espírito Santo nos liberta do medo, nós nos unimos, com coragem anunciamos o reino. Maria então estava ali, rezando, orando. O Magnificat, que belo hino! Maria conhecia os salmos, as escrituras. A minha alma engrandece o Senhor. Começa engrandecendo, louvando. Magnificat, Pai Nosso, são orações modelares, modelo de toda oração. É Maria que glorifica, que reconhece a grandeza de Deus na vida dela. As gerações me chamarão bem-aventurada, nós somos essa geração. Reconhece o favor de Deus nos pobres, nos humildes, nos que se despojam, como ela, humilde serva do Senhor. E exulta de alegria, porque um verdadeiro homem orante, uma verdadeira mulher orante, tem uma alegria que vem de dentro do espírito, não uma alegria aparente, de momento. Quando vem a primeira dificuldade, logo desanima, como se decepciona. A alegria do Espírito Santo é aquela que nos faz ser fortes diante das dificuldades, renova a nossa esperança, não desiste, persevera na fé. É essa alegria que vem de uma pessoa que tem intimidade com Deus. Cuidado, meus irmãos e irmãs. Nossa fé, nossa religiosidade tem que ser de alegria que vem de Deus, não motivado por coisas externas. Mas a alegria que sentimos estar aqui, levamos lá para o dia lá fora, no cotidiano de nossas vidas. A alegria não de aparência, mas que vem de dentro. E Maria, portanto, mostrava como o Espírito Santo agia nela e crescia através de sua oração. Mas para falar de uma mulher orante, Maria como pedagoga da oração, ou seja, aquela que é educadora na fé, que é o nosso tema, precisamos olhar para Jesus, a oração de Jesus, como Jesus orava, rezava. Orar e rezar tem o mesmo sentido. Tenhamos medo de usar a palavra rezar, não. Vai no dicionário, você sabe que é um sentido, que rezar é oração espontânea ou escrita, tanto faz. Tem valor uma ou outra. Rezava, como Jesus rezava, como Jesus orava. Claro que a oração de Jesus, a gente sabe muito bem, era constante e profunda. E Maria percebia a intensidade da oração de Jesus, porque, afinal de contas, Jesus viveu nessa terra a maior parte do tempo com sua mãe. Ele, aos 3 anos de pregação, depois ele deu a vida por nós. Então a maior parte do tempo estava com quem? Com sua mãe. Então ela via a intensidade voltada para a oração de Jesus, voltada para o Pai. E como Jesus constantemente orava, rezava. Ele levantava de madrugada para rezar. Marcos capítulo 1, versículo 35. Rezava à tarde, tendo despedido a multidão, subiu ao monte a sós para rezar. Mateus capítulo 14, versículo 23. Depois de um trabalho exaustivo de apostolado, de evangelização, de missão, Jesus se recolhia para sua intimidade com o Pai. Às vezes a gente precisa disso, né? Tanto ativismo, aqui esse encontro maravilhoso, e depois, quando a gente se abastece, meditando, orando, silêncio, oração, é importante
importante nos abastecer. Se Filho de Deus sentia essa necessidade, imagine nós, frágeis, né, pecadores. Ele rezava de noite, antes de tomar grandes decisões, como a escolha dos 12 apóstolos, ele rezava. Vamos aprender a rezar primeiro, orar, refletir, antes de tomar uma decisão importante na nossa vida. Não procuremos agir por impulso. Coloquemos tudo nas mãos do Senhor. Aprendamos a agir assim. Não é por acaso que a nossa igreja tem esses guarda as horas, liturgia das horas. Já ouviram falar? Liturgia das horas? A oração da igreja, que tem a oração da manhã, das 9 da manhã, do meio-dia, 3 da tarde, oração da tarde, oração da noite, como Jesus, essa intimidade com Deus. É bonita essa liturgia das horas, porque no mundo inteiro estão rezando em comunhão os mesmos salmos, as mesmas preces fazemos, mesmo hino de louvor, mesma oração. Não é bonito isso? A igreja no mundo inteiro rezando. É uma obrigação para nós padres, bispos, mas todos vocês fiéis são motivados, são incentivados a rezar a liturgia das horas, muito especial, que tem toda a palavra de Deus, os salmos, textos bíblicos, as orações, preces, muito importante. Quem conhece, né, sabe como é maravilhoso rezar a liturgia das horas. Outros momentos que Jesus rezava, momentos dramáticos da vida de Jesus. Vejam que Jesus é um grande pedagogo sobre o ser humano. E ele nos ensina em nos momentos de alegria, dificuldades, provações, nos colocar na intimidade com Deus. Por exemplo, em momentos difíceis, Jesus rezava. Teve um momento do batismo, que foi um momento forte, na vida do Espírito Santo. Antes da transfiguração, Jesus pediu pela fé de Pedro. Ele disse para Pedro: Pedro, Satanás quer te peneirar, quer te passar a perna, e eu rezei por você. E Jesus ora por nós, porque Satanás quer nos peneirar, todos nós. Então, Lázaro, antes da ressurreição de Lázaro, Jesus orou na última ceia, antes da paixão, no momento da morte: Pai, entrego o meu espírito. A vida de Jesus sempre pautada na oração. E não só com palavras e gestos. Jesus rezava de joelhos e levando as mãos, mas também com silêncio, contemplação, um olhar transformado pela ação de Deus, graça de Deus. A oração então de Maria é uma oração como a de Jesus, uma oração marcada pela constante obediência ao Pai. Jesus orava porque queria estar sempre em sintonia com o Pai, na obediência ao Pai. Se nossa oração não for de obediência, de acolhida, essa oração está capenga, desculpe falar assim. É uma oração que precisa ser mais autêntica, mais robusta, uma oração que acolhe, é uma oração que é seguimento, que é contemplação. Pai Nosso nos ensina isso: seja feita a vossa vontade. A oração de Maria, que acompanha do seu filho Jesus, é a contemplação do seu filho. Através do filho, ela obedece e faz a vontade do Pai. Por isso que nós sempre rezamos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Vejam as orações da igreja oficiais, litúrgicas, sempre a oração ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. É a oração da igreja, nossa. Maria, que contemplava o Pai pelo Filho, através do Filho, no Espírito Santo. Jesus mesmo disse:
essa é a oração verdadeira. Então nossas orações, até mesmo as orações dos santos, na igreja, quando por exemplo temos a solenidade de Nossa Senhora, de Santana, Santo Antônio, se reparem bem, ó Pai, que desces, aí começa a falar, fala aqui, sempre colocando o Pai em evidência, porque a obra é dele, através da ação do seu Filho Jesus, do Espírito Santo. E o santo, a santa, são aqueles que contemplaram autenticamente o Pai através do olhar do Filho no Espírito Santo. Então é muito especial isso, não podemos esquecer. O que significa contemplar? O que é contemplar? Um verbo composto. Contemplo, estar no templo, habitar o espaço divino, é transformar onde você estiver rezando num templo, lugar sagrado, lugar do encontro com Deus. Aqui se torna templo, que a Eucaristia vai ser celebrada. Onde está o Santíssimo? Ali os irmãos adorando o Senhor. É o templo, é contemplar, lugar sagrado, onde nós temos a intimidade com Deus. Para que a gente possa viver essa experiência intensa, não esqueçamos disso. Habitar o espaço divino. Que o sagrado venha até nós. Que possamos fazer com que o sagrado se torne presente. Mesmo naquele ambiente que não é sagrado, se torna. Pela nossa presença e intimidade com o Senhor. Em casa, na família, nosso cantinho, nosso espaço é o templo. Assim deve ser contemplação. Alguns ícones, alguns quadros de Nossa Senhora na igreja, na tradição oriental, coloca Maria com os braços levantados diante do trono de Jesus Cristo, Pantocrator, que significa aquele que tudo cria e governa. Tá bonito, né, esse quadro? Aqui tem mais Nossa Senhora. Quando vocês procurem depois coloca assim, ícone Maria, tem alguns Maria elevando os braços e orando ao seu Filho Jesus. Assim um ato de acolhida, né, de proximidade. Ela então é a grande orante intercessora do povo de Deus. Quando contemplamos verdadeiramente, nós crescemos no nosso conhecimento amoroso de Deus. E foi a atitude constante de Maria, essa intimidade com o Senhor. Outra coisa que a gente precisa ver na figura de Maria, que é um grande exemplo para nós, que lutamos muito, estamos aí na nossa caminhada, não isenta de dificuldades. Ela conviveu com o seu Filho Jesus com o tempo. Isso não eliminou os obstáculos, as dificuldades. A Maria precisava, ela testemunhou sua fé. Nos momentos mais difíceis, ela precisou se abandonar totalmente em Deus. Eu gosto de ressaltar isso, que às vezes a gente quer seguir a Jesus de uma forma interesseira. Eu quero receber benefícios e favores, então eu sigo a Jesus. Se as coisas não vão bem, eu fico chateado, murmurando, me distancio. Que a pessoa mais especial que Maria, dentre as mulheres da terra, mulheres e homens, nenhum homem e mulher foi maior que Maria. Nenhum homem e mulher. E no entanto, a vida dela não foi fácil. Ela não tinha nem lugar direito para ter o filho. Foi perseguida, migrante, foi para o Egito, fugindo dos perseguidores. Teve que entender a missão de Jesus, precisou sair para pregar. Imagina as parentes buzinando no ouvido da senhora: seu filho está ficando maluco, olha, ele fica pregando aí, atraindo confusão.
aquela passagem que Maria com os irmãos queriam falar com Jesus, e Jesus disse: minha mãe, meus irmãos são os meus discípulos, né? Então Maria, que também é aquele momento de aflição, quando o filho ficou em Jerusalém, e a cruz, e a perseguição que Jesus sofreu, Maria teve que enfrentar tudo isso. Não foi facilitada para ela, que às vezes Deus facilita as coisas para nós, né? E mesmo assim reclamamos. Então a pessoa que ora verdadeiramente se abandona totalmente em Deus, como fez Maria. Eu sei que nós somos frágeis, a gente reclama um pouquinho da vida, mas vamos nos recompor, renovar nossa fé, nossa confiança em Deus. Por que Maria, mulher forte e fiel, ela contemplava com o olhar essa fé através do olhar de Jesus? Bem-aventurada porque acreditou nos momentos de prova, nas contrariedades. Estava ali Maria, firme, oculta, simples, no silêncio, sem aparecer muito. Essa mania nossa de querer aparecer, de achar que somos melhores que os outros. Maria estava lá, serena, fazendo a sua parte, mas a sua presença marcante em momentos importantes da vida de Jesus e da vida da igreja, porque afinal de contas, no momento de Pentecostes, Maria ali foi o início mariano da igreja, né? O começo mariano da igreja, começo pentecostal do Espírito e mariano, de modo que dissociar Maria da ação do Espírito Santo tem alguma coisa errada. Então é a presença mesmo forte de Maria na igreja. Maria contemplava também, aí no sentido da contemplação importante, na noite escura da fé. Quem já passou pela noite escura da fé? Sabe o que significa isso? Do aridez. Parece que a oração não diz nada, que a gente reza, a gente tem mania de pensar, vou rezar porque isso está me trazendo conforto. Rezar, intimidade com Deus, quando você não sente nada, isso sim é oração. Perseverar na oração, na reza do terço, naquele momento que você dedica à oração pessoal, quando parece que nada vem até nós, parece que Deus não nos ouve, o silêncio de Deus. Os grandes místicos da igreja passaram por isso, a noite escura da fé, e Maria passou também, porque estar com Jesus, ser mãe de Jesus, não dava privilégio para ela saber o que ia acontecer. Ela não previa o futuro, não. Tem gente que quer saber o futuro, né? O que vai acontecer na sua vida. Ela não sabia. Ela se entregava nas mãos de Deus. Ela só meditou no coração que disse: ame a um, uma espada de dor traspassará a sua alma. E aí ela foi vendo isso nos acontecimentos. Ela não teve privilégio de saber o futuro. E nós também vamos nos acontecimentos confiando em Deus, esperando no Senhor. Então aprendamos a viver essa noite escura da fé. Não vamos só esperar consolações também, não. Há tribulações, provações. Parece que Deus se distancia. Ele não se distancia, é a nossa realidade frágil. Suportar na fé, confiar. Essa intimidade, essa oração de Maria fazia com que ela trilhasse o caminho na fé, sem privilégios. Às vezes a gente quer privilégio, né? E ela então realizou essa peregrinação na fé, como recorda João Paulo II. Mesmo na fadiga, a vida foi exigente com Maria, ela permaneceu firme. Ao mesmo tempo que ela vivia na fé, nessa caminhada de obediência,
mais aprofundadamente, intensamente, ela experimentava seu encontro com o Senhor. O itinerário de Maria, que é o nosso também, dependendo da nossa resposta, dependendo de nossa entrega. Muitas coisas Deus poderia fazer em nossa vida, muito Espírito Santo poderia agir, mas não acontece porque a gente se fecha, diz assim: tá bom, é isso, não quero mais não, quero ficar assim, já é o suficiente essas consolações que fazemos, não nos entregamos mais. Por isso damos os passos necessários para um crescimento espiritual maior. Vamos nos entregar mais. O Concílio Vaticano II dizia o seguinte: crendo e obedecendo, ela gerou na terra o próprio Filho do Pai. E Santo Irineu, que uma coisa muito interessante, Santo Irineu, segundo século, ele foi discípulo do apóstolo João, Santo Irineu, bispo da igreja. Ele dizia o seguinte: o nó da obediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que a virgem Eva ligou pela incredulidade, ou seja, pela desobediência, a Virgem Maria desligou pela fé. Nos faz lembrar aquela devoção que hoje se tornou muito popular, Nossa Senhora Desatadora Então é uma devoção, vocês sabiam que é a devoção do Papa Francisco, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Quando a gente entra na casa Santa Marta, onde ele mora, tem um quadro enorme de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Diz que ele tem também no quarto dele. Então, Santo Irineu já dizia isso. Eva fez aquele o nó da desobediência. Maria desatou pela obediência. Vamos desatar os nós da falta de amor, de compreensão das nossas famílias. Desatar esses nós que nós criamos com esses ressentimentos e mágoas. Desatar o nó de nosso egoísmo, nossos apegos, de nossa arrogância. Isso tudo é nó do pecado. Com Maria vamos desatando pela obediência e pela fidelidade. Qual é o nó ou os nós que nos impedem de estar servindo o Senhor, dedicado a Deus, nos entregando mais a Deus? Cada um deve fazer reflexão. Quais são esses nós que precisam ser desatados? Algum trauma do passado? Uma mágoa que nós não me libertei ainda? Alguma situação que eu preciso enfrentar? Medos? Falta de confiança em Deus? São nós que precisam ser desatados. Então peçamos a Nossa Senhora que nos ajude na obediência e fidelidade a desatar esses nós. Maria acompanha a vida de fé de todos os fiéis que querem percorrer esse itinerário de fé com Jesus. Jesus é ponte para Deus Pai. Maria é nossa acompanhante. Ela diz: vem, para atravessar a ponte que é Cristo, que ajuda nesse itinerário. Por isso que ela é chamada Mãe da Igreja. Maria, Mãe da Igreja. Maria é modelo de tudo aquilo que a Igreja e cada fiel deve ser em relação a Jesus. Por isso, modelo de oração. Assim, aquela que está presente no mistério de Cristo como mãe, torna-se por vontade do Filho, por obra do Espírito Santo, presente no mistério da Igreja. E na Igreja continua a ser uma presença materna, como indicam as palavras pronunciadas na cruz: mulher, eis o teu filho, e aponta para o discípulo amado, olhando para o discípulo amado, mostrando Maria: eis tua mãe. A Igreja sempre viu no discípulo amado todo aquele que procura seguir fielmente o Senhor, não só João. O discípulo amado de Jesus acolhe sua mãe.
Porque quem ama Jesus não menospreza a sua mãe. Não é verdade? Como é que pode menosprezar a mãe de Jesus? Então o discípulo amado é aquele que respeita e ama a mãe dele. Também o Papa Francisco, a gente sabe, é um grande devoto de Nossa Senhora. Aliás, um católico que não é devoto de Nossa Senhora está perigando mesmo, né? Papa Francisco dizia: o nosso caminho de fé está indissoluvelmente ligado a Maria. Desde o momento em que Jesus, quando estava para morrer na cruz, nos deu como mãe, dizendo: eis a tua mãe. Essas palavras têm o valor do testamento e dão ao mundo uma mãe. Desde então, a mãe de Deus tornou-se também nossa mãe. Na hora em que a fé dos discípulos se ia quebrantando com tantas dificuldades e incertezas, Jesus confiava-lhes aquela que fora a primeira a acreditar e cuja fé não desfaleceria jamais. O seu coração ferido dilata-se para dar espaço a todos os homens, bons e maus, a todos, e ama-os como as amava Jesus. Maria torna-se fonte de esperança e alegria verdadeira, diz o Papa Francisco. Dois aspectos da devoção mariana que o Papa São João Paulo II apontava e que precisamos sempre reforçar: a devocional, já queremos aprender a orar com Maria, que procuremos ter essa vertente da oração mariana importante, devocional. Vocês sabem o que estou me referindo? Devoção mariana nos lembra, hein? O rosário, o terço. A gente fala terço, é um dos mistérios, né? O rosário é completo, os mistérios. O rosário, caminho mariano para a contemplação de Jesus. Mas quando a gente fala rosário, é bom lembrar, é cristológico, porque gira em torno de quem? De Cristo. Maria é nossa companheira na oração, mas meditamos sempre Jesus. A oração do terço é cristológica, com Maria, porque nós meditamos os mistérios de Cristo. Então é importante lembrar isso. Nos mistérios do rosário, com Maria, contemplamos a vida de Jesus, que irradia a misericórdia do Pai. Nos lembra o Papa Francisco: o rosário é caminho mariano para a comunhão com Jesus. Uma oração que antes era simples para os iletrados, como começou o rosário, numa época em que muitos eram analfabetos. Como os monges, os padres, rezavam salmos, então, São Domingos, os freis começaram a rezar, a ensinar o povo a rezar a Ave Maria, para ensiná-los a ter essa intimidade com Deus. Mas agora, de uma oração para iletrados, ela passa a oração para todos os que se despojam, os simples, uma oração digna, elevada, com grande poder de contemplação evangélica, contemplação cristã, evangélica, na companhia de Maria. Então é a oração do rosário. Não deixemos de rezar o terço, o rosário, todos os dias. Uma oração poderosa, eficaz, especial. Nossa intimidade cresce diante do Senhor, acompanhados com Maria. Maria, grande exemplo de oração. O rosário, no rosário, que é a oração cristológica, do começo ao fim, nos fala, nos conduz a Jesus. Isso então é que nos ajuda a crescer, porque na escola de Maria vamos contemplando a vida de Jesus, o exemplo de Cristo, a pessoa de Cristo, a sua palavra, Ele que é caminho, verdade e vida. E se rezamos o rosário meditando, refletindo profundamente, percebemos que
vamos crescendo nessa intimidade com Jesus. O rosário, então, é um grande caminho de formação na oração cristã. É um processo simples e eficaz processo de crescimento na fé. Essa é a parte devocional. Agora a outra que também é importante, a escola de Maria, mulher eucarística. Agora a liturgia, celebrações, o encontro mais importante para nós na igreja qual é? É a missa, a celebração da Santa Missa, a palavra de Deus proclamada, a Eucaristia, Jesus presente como alimento. É a fonte, ápice da vida cristã. Deve nos voltar totalmente para o Senhor, esse encontro da missa com os irmãos. São João Paulo II propôs o caminho mariano até Jesus, o caminho sacramental da oração eucarística. Dentro da Eucaristia, na Santa Missa, Maria é lembrada, porque ela é mulher eucarística. Ela que nos ensina a receber em nosso coração e nossa vida o Cristo, alimento que nos fortalece na caminhada. Maria encaminha a igreja para a Eucaristia, aquela que nos educa para a contemplação do seu Filho Eucarístico, nos leva à comunhão com Ele, receber Jesus, a Eucaristia, entrar em comunhão com o Senhor e com os irmãos. Vida eucarística tem sentido de comunhão, de unidade, partilha também. Então, temos quatro atitudes eucarístico-marianas. Maria é o modelo. Quatro atitudes. Atitude de fé. Essa é a atitude mariana. Vemos um sim de Maria, uma relação muito grande do sim de Maria ao receber Jesus em seu seio, e o sim dos fiéis ao comungarem recebendo Jesus. Maria disse sim a Deus e gestou o Filho de Deus. Dizemos sim na nossa fé ao Senhor que vem até nós como alimento. Diante de Jesus, atitude de fé. Se falta fé, a Eucaristia, diante de Jesus Eucarístico, então a presença de Jesus é real, mas é como que nos velamos diante da graça, do amor de Cristo que se faz alimento. Outro ponto, atitude de sacrifício, como Maria. Ela viveu essa dimensão sacrificial, como Jesus viveu. Desde a apresentação de Jesus no templo até a sua morte, Jesus se ofereceu o seu corpo, o mesmo corpo ao qual ela deu à luz o Filho de Deus. Então, a atitude sacrificial, quem comunga ao Senhor, vida eucarística, tem essa dimensão sacrificial. Contempla o sacrifício, a entrega do Filho por nós e se esforça em fazer o mesmo. Maria fez isso. Atitude de acolhida. No alto da cruz, Jesus nos deu Maria, a atitude eucarística de acolher. Então, quem recebe Jesus é uma pessoa de fé, que se sacrifica, que se entrega, que acolhe, atitude de acolhimento como Maria. E depois, de ação de graças, Magnificat, de louvor. Quando Maria exclama, minha alma engrandece o Senhor, ela louva o Pai por Jesus, em Jesus e com Jesus, como nós fazemos na liturgia. Quero reforçar isso. A liturgia é sempre ao Pai pelo Filho e do Espírito Santo. Nossa oração, verdadeira atitude eucarística. E mostra também a índole escatológica da igreja, no sentido de que o termo, a nossa esperança de que o bem prevalecerá,
é aquela que diz o Apocalipse: Deus fará novas todas as coisas, todas as lágrimas serão enxugadas. Agora é difícil, na caminhada, dizer as lágrimas que eu derramo diante das dificuldades, provações, das incompreensões, das resistências, serão enxugadas. É a dimensão escatológica, da confiança na vitória de Deus. A Eucaristia então nos foi dada para que como Maria, seja ação de graças, o Magnificat que proclamamos quando recebemos o Senhor. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus. Ele olhou para a minha pobreza, porque eu nunca vou ser digno de receber Jesus na Eucaristia. E aí começamos a pensar no irmão, no necessitado. Olhou para a minha pobreza. Vai destruir os orgulhosos, os soberbos. Essa é a oração eucarística mariana que nós iremos fazer quando recebemos o Senhor. A minha alma engrandece. Quem sou eu, né? Como diz Isabel, para receber a mãe do Senhor? Quem sou eu para receber o Senhor? Mas o Senhor vem até mim. Então, atitudes eucarísticas. Em Maria vem essa abertura dinâmica a Deus através da fé. E não se percebe nela nenhuma resistência interior. Nós resistimos à graça de Deus com nossos apegos. Não permitimos que o Espírito Santo age em nós. Por isso ainda precisamos progredir. Não existe em Maria autoafirmação egoísta. Tem que ser do meu jeito, como eu quero, da minha forma. Eu quero me impor. Maria não. Vou dizer uma coisa aqui, não estou diminuindo em nada. Maria, com a sua singeleza, com a sua obediência, ela colocava diante do Pai, do Filho, sua intercessão. E eu acredito que Deus se encantava com Maria e fazia a vontade dela. Foi nas bodas de Caná, né? Foi assim. Então, se nós aprendemos com Maria, por isso que Jesus diz: pedi e recebereis. Mas pedi como Maria, tá? Ela não decidiu o que fazer, não. Nossa oração é assim: Deus, faz assim, tem que ser assim. Maria só colocou a questão: não tem mais vinho. E aí Deus fez melhor, né? Confiemos assim, que nossa oração seja assim. Ela mesma se fez assim humilde, vazia, pura, silenciosa. Thomas Merton, grande bispo da igreja, um grande escritor, livro espiritual, dizia que Maria é como nada na presença de Cristo de Deus, totalmente esvaziada de pecado, de egoísmo, de apego, e por isso Deus derramou nela, preencheu-a de todas as graças. Aliás, da graça, foi totalmente preenchida. Por que nós não podemos, isso não acontece conosco? Estamos cheios de tanta coisa, né? Nós nos apresentamos de Deus, estamos cheios de nossas verdades que construímos, nossos achismos, nossos gostos, nossas vontades, nossos apegos. Tudo que obstrui a vida de Cristo em nossas almas. O que precisamos despojar? Autossuficiência, orgulho, arrogância, sensualidade, violência, barulho. Isso não existia nela. Esse é o nosso problema. Cheio dessas coisas que a gente teima em nos apegar, a nos manter, como os judeus que experimentaram a libertação, presenciaram a ação divina, mas ficaram chorando as cebolas e carnes do Egito. A gente de vez em quando está aí, olhando para trás, né? Virando estátua de sal, como a mulher de Ló. Olhou para trás, pronto. Vamos em frente, confiando em Deus. Maria é mais um exemplo de virtudes. Ela é mediadora
da vida de contemplação. Thomas Merton dizia: se um dia conseguirmos, isso que eu estou falando, se um dia conseguirmos esvaziarmos do barulho do mundo, um pouco difícil, né? Há muito barulho, muita agitação, até nas nossas liturgias, muita agitação. Quando tem um certo silêncio na liturgia que é previsto, as pessoas ficam incomodadas. Se o padre para um silêncio de oração, as pessoas perguntam: o que está acontecendo? O padre está passando mal? Por quê? O silêncio nos incomoda. Isso é sintomático e perigoso, né? Se um dia nos esvaziarmos do barulho do mundo, de nossas próprias paixões, é porque ela nos foi enviada bem perto de nós por Deus. Vamos silenciar, nos esvaziar, para que Deus fale. Permitamos com que Deus venha até nós. Então, as atitudes contemplativas fundamentais brotam dessa atitude mariana de silêncio e oração. Para concluir, senão vai cansar muito vocês, não quero cansá-los, eu também vou ficar cansado quando falar, né? Então, algumas conclusões sobre essa reflexão minha. Na pedagogia da oração, a figura exemplar é Maria, modelo. Depois, ela nos ensina que oração é encontro com Jesus. Oração não é autopromover-se. Tanto é que Jesus disse claramente que não faça da oração uma forma de autoproclamação, de elogio. Cuidado com isso. Somos chamados pela igreja não somente pedir a intercessão de Maria, mas rezar, agir, viver como ela. E isso nos lembra o dedicado gesto dela, como eu falei, de observadora, solidária nas bodas de Caná. Observadora solidária, por favor. Não observadores do maligno. Observadores solidários, que quer fazer o bem. Não causar mais confusão com mexerico e fofoca. Esses são os observadores de Deus. Maria é mãe educadora. Por isso meditemos sua vida, aprendamos dela a vocação como serviço a Deus e à humanidade. Se nós queremos servir a Deus, a igreja, até assumindo a liderança, uma pastoral, um movimento, façamos com Maria. Discrição, coerência, compromisso, serviço, buscando fazer o bem, comunhão, unidade. A igreja reconhece que a piedade e a devoção mariana, ela está subordinada à piedade ao divino Salvador. Isso renova a comunidade. Ser devoto de Maria nos faz mais e mais verdadeiros adoradores de Deus e de seu Filho Jesus. Aprendamos a orar com Maria, porque ela é a Virgem que se dedicou sobremaneira à prática da oração. Lembra São Paulo VI. Essa é pedagoga para nós, educadora da fé, exemplo a ser seguido para nos aproximar cada vez mais de Cristo, seu Filho Jesus. Amém. Vamos rezar uma oração de súplica, um pedido confiante filial à Nossa Senhora, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou falando, vocês vão repetindo comigo. Uma oração muito singela dela, em que colocamos na proteção de Nossa Senhora. Vamos juntos? A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Maria, Mãe da Igreja, obrigado pela atenção de você.